A rejeição. Poucas palavras carregam tanto peso e, ao mesmo tempo, tanta possibilidade de transformação. Quem nunca sentiu o frio na alma ao ouvir um não, ao ser descartado de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho ou até mesmo de um sonho? A rejeição dói porque mexe com a nossa identidade, toca diretamente no nosso ego, expõe nossas vulnerabilidades e desperta dentro de nós a sensação de não sermos suficientes. Ela abre feridas invisíveis que muitas vezes nos acompanham por meses, anos, até mesmo décadas. Mas o que os estoicos nos ensinam é que não importa quantas vezes você seja rejeitado, o verdadeiro poder está em como você interpreta esse acontecimento. Marco Aurélio dizia que o sofrimento nasce não das coisas em si, mas do julgamento que fazemos delas. Isso significa que a rejeição em si é apenas um fato. O que realmente nos machuca é a interpretação que damos. Fui rejeitado, logo não tenho valor. Esse raciocínio é um veneno. É ele que nos paralisa, nos diminui e nos prende em ciclos de dor. O estoicismo, ao contrário, nos mostra que a rejeição pode ser transformada em uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento, de fortalecimento e até mesmo de redirecionamento de vida. Porque a vida, quando nos fecha uma porta, não o faz apenas por crueldade, mas porque existe outro caminho a ser seguido. A rejeição é a vida dizendo, não é por aqui, vá por outro caminho. Neste vídeo, vamos explorar 5 passos estoicos para transformar a rejeição em oportunidade. Cada passo é um convite para olhar para dentro de si, ressignificar a experiência e se levantar mais forte do que antes. A rejeição não precisa ser o fim da sua história. Ela pode ser o ponto de virada. Passo 1. Aceite o que não pode controlar. O primeiro passo para transformar rejeição em oportunidade é compreender a diferença entre o que está em seu controle e o que não está. Epicteto foi claro ao dizer: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é a base do estoicismo. Você não controla se alguém decide continuar ou não ao seu lado. Você não controla se uma empresa escolhe você para aquela vaga. Você não controla se alguém gosta ou não da sua presença. O erro que cometemos diante da rejeição é acreditar que poderíamos ter feito algo diferente para mudar o resultado. Isso nos prende em um labirinto de arrependimentos. E se eu tivesse falado outra coisa? E se tivesse agido de outra forma? E se fosse mais bonito, mais rico, mais carismático? Mas todos esses pensamentos são inúteis, porque o resultado já não está em suas mãos. O outro, com seus desejos, suas preferências, suas circunstâncias, tomou uma decisão. Você não tem controle sobre isso. O que está em seu poder é apenas a forma como reage. Aceitar a rejeição não significa se conformar de maneira passiva, mas sim reconhecer que lutar contra o que já aconteceu é desperdiçar energia vital. Quando você aceita, você para de desperdiçar sua vida em lamentos. Você olha para a realidade de frente e diz: não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar o que faço a partir daqui. Imagine a rejeição como uma tempestade. Você não pode impedir que a chuva caia, mas pode escolher se vai ficar parado se molhando ou se vai buscar abrigo, aprender com a experiência e seguir em frente mais preparado para as próximas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se você sofre por algo externo, não é isso que o perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso, e está em seu poder apagar esse julgamento agora. Isso significa que o sofrimento não nasce da rejeição em si, mas da forma como você a interpreta. Aceitar é, portanto, o primeiro passo. Aceitar não como derrota, mas como liberação. Quando você entende que não é dono da decisão alheia, você tira de seus ombros um peso que não precisa carregar. Você se liberta da ilusão de controle e abre espaço para focar no que realmente importa. A sua própria vida, o seu próprio crescimento, a sua própria virtude. E é nesse espaço de aceitação que o próximo passo começa a surgir. Porque uma vez que você entende que a rejeição não depende de você, resta uma pergunta fundamental: como vou escolher interpretar isso que aconteceu? Passo 2.
Mude a interpretação do acontecimento. A rejeição, quando chega, costuma ser interpretada pela maioria das pessoas como um atestado de fracasso. É como se o mundo estivesse dizendo: você não é bom o suficiente. Essa narrativa, no entanto, é apenas uma escolha de interpretação. Os fatos são neutros, são apenas fatos. O que dá cor, peso e significado a eles é a forma como os interpretamos. Os estoicos insistiam nisso. Não são os eventos externos que nos destroem, mas o julgamento que fazemos deles. Epicteto, em seu famoso manual, escreveu: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Uma rejeição é um fato. Alguém disse não, mas é o nosso julgamento que acrescenta. Isso significa que não tem o valor. Mudar a interpretação é o que transforma a dor em oportunidade. O mesmo evento que para alguns se torna um fardo pode, para outros, se tornar um trampolim. A diferença está em como cada um escolhe olhar para ele. Pense em um exemplo simples. Duas pessoas participam de uma entrevista de emprego e ambas são rejeitadas. A primeira interpreta a situação como prova de que não é capaz, desiste de tentar e se fecha em um ciclo de autossabotagem. A segunda, por outro lado, entende que aquela rejeição foi apenas um redirecionamento, uma indicação de que talvez aquele não fosse o lugar certo, e decide se preparar melhor para a próxima oportunidade. Ambas passaram pela mesma experiência, mas a interpretação foi o divisor de águas. Quando alguém o rejeita em um relacionamento, a interpretação mais comum é a de que você perdeu valor. Mas olhe de outra forma. Será que a rejeição não está apenas mostrando que aquele vínculo não era o mais saudável para você? Será que não é a vida de forma dura dizendo: essa pessoa não é capaz de enxergar quem você realmente é? Siga em frente. Às vezes, o não de alguém é a libertação que você não teria coragem de conceder a si mesmo. Marco Aurélio tinha uma prática poderosa. Sempre que algo o atingia, ele tentava despir o acontecimento de suas camadas emocionais e descrevê-lo de forma crua, sem adornos. Se alguém o ofendia, ele não dizia "fui humilhado", mas sim "alguém emitiu palavras". Se perdia algo, não dizia "fui injustiçado", mas sim "um objeto deixou de estar comigo". Esse exercício não é ingenuidade, mas sabedoria. Quando retiramos os adornos emocionais, vemos os fatos de maneira mais objetiva e menos dolorosa. Você pode aplicar isso à rejeição. Em vez de dizer "fui rejeitado porque não tenho valor", diga: uma pessoa fez uma escolha de não me incluir em sua vida. É só isso. Nada mais, nada menos. A interpretação de que isso significa algo sobre o seu valor é um acréscimo do seu ego, não uma realidade objetiva. Mudar a interpretação também significa reconhecer que muitas vezes a rejeição é apenas uma mudança de rota. Pense nos grandes momentos da sua vida. Quantos deles nasceram de uma aparente perda? Quantos caminhos você trilhou porque foi impedido de seguir outro? Quantas vezes uma rejeição o levou a algo melhor, mesmo que no momento não tenha parecido? Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Não basta aceitar o que acontece, é preciso aprender a amar o que acontece. Isso significa olhar para a rejeição e dizer: se isso me aconteceu, é porque precisava me acontecer. Eu não apenas aceito, mas acolho. Eu confio que existe um propósito, ainda que eu não consiga enxergar agora. Quando você muda a interpretação, a rejeição deixa de ser um peso e se torna uma mensagem. Ela se transforma em professora, em guia, em caminho. A dor ainda pode existir, porque somos humanos e não máquinas. Mas junto com a dor, nasce também um novo olhar, o de que aquilo não foi o fim, mas um convite a algo maior. E é exatamente nesse ponto que entramos no terceiro passo. Porque depois de aceitar o que não controla e mudar a forma como interpreta, resta a grande questão: o que você fará com essa energia que a rejeição despertou em você? Vai desperdiçá-la no ressentimento ou vai transformá-la em combustível para a sua evolução? Passo 3. Use a rejeição como combustível para a evolução. A rejeição, quando não é bem compreendida, pode nos lançar em dois caminhos destrutivos: o da autopiedade ou o do ressentimento. No primeiro,
a pessoa se afunda em lamentos, acreditando que o mundo lhe deve algo e se encolhe diante da vida. No segundo, alimenta ódio e vingança, desejando o mal àqueles que a rejeitaram. Ambos são becos sem saída. Ambos aprisionam. O que os estoicos propõem é algo radicalmente diferente: transformar a energia da rejeição em impulso para crescer. É como o fogo que consome tudo o que toca, mas que, em vez de apagar, se fortalece. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, e a adversidade prova os homens. Ou seja, as dificuldades não vêm para destruir, mas para revelar a força que já existe dentro de nós. Quando alguém o rejeita, você pode usar essa dor como motivação para evoluir. Pense assim: se a rejeição expôs suas fragilidades, use isso como ponto de partida para se fortalecer. Se mostrou que você estava dependente demais da aprovação de alguém, que tal começar a construir uma vida mais independente? Se escancarou a sua vulnerabilidade, que tal aprender a transformá-la em sabedoria? Marco Aurélio escrevia que o que impede a ação promove a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Essa é uma das frases mais poderosas do estoicismo. Significa que cada obstáculo pode ser transformado em parte da jornada. A rejeição, que parecia ser um muro, pode se tornar um degrau. A dor que parecia paralisar pode se tornar movimento. Imagine, por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada em um emprego. Em vez de se entregar ao desânimo, ela decide usar essa experiência como incentivo para se capacitar mais, aprender novas habilidades, ampliar seu repertório. Essa rejeição se transforma em combustível para se tornar mais competente e preparada. Meses depois, conquista uma posição ainda melhor do que a que havia perdido. No campo dos relacionamentos, quantas vezes uma rejeição amorosa não leva alguém a voltar-se para si mesmo, a descobrir interesses, paixões e forças que antes estavam adormecidas? Quantas histórias de superação nasceram de corações partidos que, em vez de definhar, escolheram florescer? O ponto central aqui é: a rejeição não é o fim, é um chamado. É a vida empurrando você para fora da zona de conforto. É como um empurrão brusco, que no momento parece cruel, mas que depois revela novos horizontes que você jamais teria visto se tivesse ficado onde estava. Epicteto dizia que as dificuldades mostram o que os homens são. A rejeição é uma dessas dificuldades. Ela revela o quanto você é resiliente, o quanto você é capaz de não apenas suportar, mas de transformar a dor em crescimento. Isso não significa usar a rejeição como vingança silenciosa, do tipo, vou provar para aquela pessoa que ela estava errada. Isso ainda é prisão, ainda é depender do olhar do outro. O verdadeiro combustível da rejeição é aquele que não busca provar nada para ninguém, mas apenas evoluir por si mesmo. Você cresce porque é a sua natureza crescer, não porque precisa da validação de quem o rejeitou. Veja, uma semente só rompe a terra porque a resistência da terra a força a crescer. O mesmo acontece conosco. A rejeição é a resistência que nos obriga a romper, a sair do lugar, a buscar novas formas de existir. E assim como a semente, quanto maior a resistência, mais forte tende a ser o broto que nasce. O segredo é redirecionar a energia. A dor da rejeição é intensa, mas você pode decidir para onde vai canalizá-la. Pode canalizar para o ódio, para a autopiedade, para a paralisia, ou pode canalizar para a leitura, para a escrita, para o trabalho, para a construção de si. Muitos dos maiores artistas, filósofos, escritores e inventores transformaram dores pessoais em obras imortais. Eles pegaram a energia bruta da rejeição e a refinaram em algo eterno. Esse é o terceiro passo. Entender que a rejeição não veio para quebrar você, mas para fortalecê-lo. Não veio para diminuir, mas para expandir. Não veio para mostrar que você não tem valor, mas para que você descubra o seu verdadeiro valor, que nunca esteve no olhar do outro, mas sempre esteve em você. E é justamente esse ponto que nos conduz ao próximo passo. Porque depois de usar a rejeição como combustível para evoluir, surge a necessidade de reforçar algo fundamental, o seu valor interno, que não pode ser definido nem aumentado, nem diminuído por ninguém. Passo 4.
Reforce seu valor interno. Após aceitar a rejeição, mudar sua interpretação e usar a experiência como combustível para evoluir, chega o momento crucial: reforçar o seu valor interno. Esse é o passo que diferencia quem permanece preso à dor da rejeição de quem se transforma e se fortalece de dentro para fora. Muitas pessoas medem seu valor pelo olhar alheio. Se alguém as rejeita, sentem-se automaticamente inferiores. Se recebem elogios ou atenção, sentem-se elevadas. Essa dependência é a raiz da vulnerabilidade emocional. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro valor não depende de fatores externos. Ele está em nossa virtude, em nossas escolhas, em nossa integridade. Marco Aurélio escreveu: "Não deixe que outros definam o que você é. Defina você mesmo." O reforço do valor interno começa com a consciência. Você é completo por si mesmo. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser digno, amado ou respeitado. Cada vez que alguém o rejeita, é apenas uma oportunidade de lembrar que sua essência permanece intacta. A opinião alheia não altera quem você é, não diminui suas capacidades, nem invalida seu valor como ser humano. Sêneca dizia: "O homem não é perturbado pelas coisas, mas pela opinião que tem sobre as coisas." Aqui, novamente, percebemos a importância de desligar nosso valor pessoal da percepção externa. Reforça. Quando você responde a essa pergunta com sinceridade, a rejeição perde poder. Ela deixa de ser um golpe e se torna apenas mais um evento no fluxo da vida. Praticar o reforço do valor interno envolve ações concretas. Começa com pequenas vitórias diárias, cumprir promessas a si mesmo, manter hábitos que fortalecem corpo e mente, aprender algo novo, cultivar a disciplina. Cada ação que você realiza alinhada aos seus princípios é um lembrete de que seu valor não depende de ninguém. Além disso, envolve também a reflexão estoica diária. Pergunte-se: minha felicidade depende de alguém que não está aqui? Minha paz depende de aprovação externa? Minhas escolhas estão sendo feitas para mim ou para agradar os outros? O simples ato de refletir sobre essas perguntas fortalece a mente, cria autonomia emocional e reduz o impacto da rejeição. Outro ponto importante é a autoaceitação. Valor interno não é arrogância, não é se sentir superior aos outros. É reconhecer suas falhas e virtudes, aceitar-se completamente e agir em conformidade com seus princípios. É um estado de equilíbrio onde você não precisa provar nada a ninguém, mas também não se rebaixa. Quando o valor interno é reforçado, a rejeição deixa de ser traumática. Ela se transforma em um lembrete de que você é dono de si, que sua essência é inviolável e que sua felicidade não depende de quem decide ficar ou partir. Você se torna resiliente não por insensibilidade, mas por consciência profunda de quem você é. É nesse ponto que chegamos ao passo final. Depois de aceitar, reinterpretar, transformar em combustível e reforçar seu valor interno, surge a etapa mais poderosa: transformar toda a experiência em propósito, porque a rejeição, quando compreendida e assimilada, não apenas fortalece, mas também pode direcionar a vida para caminhos de significado ainda maiores. Passo 5. Transforme a dor em propósito. Chegamos ao momento em que a rejeição deixa de ser apenas um evento doloroso e se torna uma força propulsora. Depois de aceitar o que não pode controlar, mudar a interpretação, usar a experiência como combustível e reforçar seu valor interno, resta apenas uma pergunta: como transformar tudo isso em propósito? O propósito é a arma secreta dos estoicos. É o que dá sentido à vida e orienta nossas ações mesmo diante das adversidades. Epicteto dizia que a vida é uma série de testes e que cada obstáculo existe para exercitar nossas virtudes. A rejeição é um desses testes. Ela nos desafia a não ceder à autopiedade, a não depender da validação externa, a não desperdiçar energia com ressentimento. Ao invés disso, ela nos convida a criar significado, a direcionar nossas forças para algo maior que nós mesmos. Transformar a dor em propósito começa com a reflexão: o que essa experiência pode me ensinar?
Como posso usar essa rejeição para melhorar a mim mesmo e impactar positivamente minha vida e a dos outros? Quando você muda o foco da dor para a lição, a rejeição deixa de ser um ponto final e se torna ponto de partida. Pense em exemplos concretos. Muitas pessoas rejeitadas em relacionamentos voltam-se para si mesmas, descobrem paixões, desenvolvem habilidades, cultivam amizades mais saudáveis e, em muitos casos, constroem vidas mais completas do que jamais imaginariam. A rejeição, nesse sentido, funciona como um filtro. Ela separa o que era superficial ou prejudicial do que realmente importa, permitindo que você invista suas energias onde há valor verdadeiro. Outro exemplo. No trabalho, ser rejeitado de uma oportunidade pode ser o empurrão necessário para buscar novos projetos, aprimorar habilidades ou até criar algo próprio. A rejeição expõe lacunas, desperta ambição e força à ação deliberada. É a vida dizendo: se você quer algo maior, está na hora de construir com suas próprias mãos. O propósito também se manifesta em servir de exemplo. Quando alguém transforma a rejeição em aprendizado, se torna inspiração para outros que passam por situações similares. A dor pessoal se transforma em lição universal. A adversidade que poderia paralisar passa a iluminar caminhos, para você e para quem observa sua trajetória. Marco Aurélio, em suas reflexões, lembrava constantemente que nossas ações devem refletir virtude e contribuição ao mundo. A rejeição é apenas mais um teste dessa virtude. Se você reage com ressentimento, perdeu a oportunidade. Se reage com crescimento, contribui para a própria vida e para a harmonia ao seu redor. Transformar a dor em propósito é transcender a si mesmo, é criar valor a partir do que parecia vazio, é mostrar que nada externo pode diminuir a grandeza que existe dentro de você. No fundo, os 5 passos se conectam como uma corrente. Aceitar o que não se controla evita que você desperdice energia. Mudar a interpretação liberta sua mente do veneno do julgamento. Usar como combustível transforma dor em ação. Reforçar o valor interno cria independência emocional. Transformar em propósito dá sentido e direção, completando a metamorfose. A rejeição, portanto, não é um inimigo. Ela é uma mestra severa, uma força que, se bem compreendida, impulsiona para algo maior. Cada não que recebemos é uma oportunidade de reafirmar nossa essência, nossa virtude, nosso valor e nosso propósito. É o chamado da vida para que sejamos resilientes, conscientes e poderosos, não pela validação externa, mas pela integridade de nossas escolhas e pela profundidade de nosso caráter. Concluir este processo é olhar para a rejeição e sorrir, não por insensibilidade, mas por sabedoria. É perceber que cada golpe externo não define você. Define apenas o caminho que você escolhe trilhar. E ao escolher trilhar o caminho da virtude, da autossuficiência e do propósito, a rejeição deixa de ser dor e se torna um aliado silencioso, um impulso para que sua vida se torne mais rica, mais plena e mais verdadeira. Se você chegou até aqui, já percorreu um caminho que muitos evitam. Olhar para a rejeição não como um inimigo, mas como uma oportunidade. Você aprendeu que a dor não é o fim, mas o começo, que o não que recebeu não define quem você é, que cada rejeição é uma chance de crescer, fortalecer-se e direcionar sua vida para algo maior. Aceitar o que não pode controlar, mudar sua interpretação, transformar a dor em combustível, reforçar seu valor interno e criar propósito a partir da experiência não são apenas passos práticos. São uma forma de viver mais plena, consciente e resilientemente. Eles representam a essência do estoicismo. Compreender que a vida é cheia de eventos que não podemos escolher, mas que sempre podemos escolher como reagir. Ao aplicar esses 5 passos, você se coloca no controle da sua própria história. A rejeição deixa de ser uma sentença e se torna um ponto de virada. Você não precisa mais depender da validação de ninguém. Não precisa provar nada para quem não reconhece seu valor. Você descobre que a verdadeira força está dentro de você, na sua disciplina, na sua virtude, na sua capacidade de transformar desafios em crescimento. Cada passo que demos juntos
É um convite para olhar para si mesmo com honestidade e coragem. É um chamado para despertar a consciência de que nada externo pode definir sua essência. E é também uma promessa. Cada não que você enfrentar daqui para frente pode se tornar combustível. Pode se tornar aprendizado, pode se tornar propósito. Então olhe para frente. Respire fundo. Sinta a força que você carrega e saiba que a rejeição não é sua inimiga, mas uma professora que, se escutada, transforma sua vida de maneiras que você ainda nem consegue imaginar. Se este vídeo tocou você, se trouxe reflexão, força ou inspiração, faça algo simples mas poderoso. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe sua experiência nos comentários. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem e fortalece a todos nós que buscamos viver com mais consciência, mais serenidade e mais sabedoria. Lembre-se, cada rejeição é um convite, cada desafio é uma oportunidade. E dentro de você existe sempre a força para transformar qualquer dor em crescimento, qualquer não em impulso, qualquer fim aparente em um novo começo. Não se esqueça, você é maior do que qualquer rejeição, e a sua vida é sua para ser vivida plenamente com propósito, coragem e integridade.